Meus amigos, muito bom dia a todos, a paz do Senhor. Hoje, de novo, a gente está iniciando aí o nosso grupo Homens SA, um grupo de reunião, um encontro, onde a gente compartilha informação, onde a gente fala da palavra, fala de fé e, como diz o Aquiles, cria um grupo, um conjunto de pessoas com o mesmo propósito que estão sempre se ajudando, né? E hoje é um dia muito especial. Eu estava meditando e pensando na abertura dessa manhã, no primeiro capítulo da Bíblia, que diz o seguinte: no princípio, o Espírito do Senhor se movia por sobre as águas. Deus não muda. Mudam-se os tempos, as estações, o nosso jeito de pensar, a nossa forma de agir, muda a tecnologia, os nossos dilemas, as nossas crenças até podem mudar. Mas o pastor Laércio sabe muito bem disso, que o nosso Deus nunca mudou, não muda e não mudará. E agora há pouco entrou no nosso grupo aqui o Fabiano. O Fabiano está lá em São Paulo. Olha que coisa maravilhosa, e que vem muito a calhar com essa visão de que o Espírito do Senhor se move por sobre as águas. No princípio não existia nada, e o Espírito do Senhor se movia por sobre as águas. Hoje, alguns anos depois, o Espírito do Senhor continua se movendo. E nesse tempo o Senhor tem usado as ondas da comunicação, das redes sociais, da internet, para continuar se movendo. E eu creio que o Senhor se move forte e poderosamente no nosso meio, através desse recurso. Fabiano está saindo de Mogi das Cruzes. O Senhor te abençoe, Fabiano, de forma especial e poderosa. Fabiano está saindo de Mogi das Cruzes, tomando um trem e acompanhando este tempo de reflexão. O D'Amigo está num trabalho a 400, 500 quilômetros de Curitiba, na sua cidade, né? E lá o Senhor está se movendo. Os amigos de Mogi, o Brito aqui em Curitiba, o Marcelo, pastor Laércio lá em Governador Valadares. O Espírito do Senhor continua se movendo. E que ele se mova, né? O pastor Adilson lá em Itajaí, que o Senhor continue se movendo como ele tem feito, dessa forma muito especial, dessa forma muito carinhosa para com cada um de nós. Então, no princípio, o Senhor se movia. Hoje, de forma muito especial, o Senhor utilizando esses meios novos, modernos, né? Nosso grupo de oração tinha 4 pessoas, 3 presencial, a gente já chegou a ter 30 pessoas aqui. Recente eu estava vendo o vídeo do testemunho do Sandro, tem mais de 200 visualizações, que é muito bom. O Senhor também não conta números, multidões. O Senhor conta coração. O Senhor conta propósito e o Senhor conta alma. A palavra fala que para o Senhor vale mais um do que em alguns momentos multidões, né? Então a gente fica muito feliz com o que o Senhor tem feito neste tempo. Pastor Laércio, eu quero que você abra esse tempo para nós, por favor, trazendo uma palavra de oração, consagrando a Deus esse período. E hoje a gente vai ter aí uma palavra, um testemunho, uma reflexão de um amigo, de uma pessoa que tem me inspirado muito, que é o José D'Amigo Neto. Ok, pastor Nascimento, vamos falar com Deus. Nosso Deus e nosso Pai querido, nós te louvamos por esta manhã tão linda, tão maravilhosa. Nós te louvamos ao Pai pela noite que o Senhor nos concedeu e por este momento que o Senhor está nos dando essa oportunidade de estarmos encontrando com colegas tão distantes, mas neste momento, Pai querido, nós estamos irmanados no propósito da Tua Palavra, que é estarmos vivendo em comunhão, compartilhando as nossas experiências. Muito obrigado ao Pai pela existência deste grupo, pela vida do pastor Nascimento, de todos aqueles que têm colaborado ao Pai para a promoção do Teu reino em diversos lugares do nosso país. Colocamos Ok, pastor Laércio, obrigado pela tua palavra, obrigado pelo teu tempo e a tua palavra de oração, né? Aquiles, eu queria te ouvir hoje um pouquinho, tá? Naquela dinâmica nossa, e eu queria que você trouxesse aí
uma fala introdutória a respeito do nosso grupo, a respeito desse tempo missionário, né, que você tem conduzido. O Aquiles tem sido, não só o Aquiles, como todos nós, mas os líderes espirituais das mais diversas comunidades, denominações, religiões, né? Padres, pastores, líderes espirituais têm um papel muito importante neste tempo. Eu diria o seguinte, que assim como médicos, enfermeiros estão lá no CTI, estão no fronte, Laércio, Brito, Daniel, vocês, né, que são pastores, o pessoal às vezes fala que o pastor Nascimento, eu só lembrando, eu não sou pastor, tá? Mas o que eu quero dizer? Essa estada nesse fronte é muito importante. Por quê? Porque além e depois das doenças físicas que nós vamos enfrentar, nós vamos passar, sim, por um desafio mental, né, por um desafio comportamental, por um realinhamento. Então, o Aquiles tem conduzido um trabalho nessa linha, a gente queria te ouvir, Aquiles. Não foi combinado. Tá. Primeiramente, bom dia a todos vocês. Muito bom estar com vocês, saber que Deus tem abençoado, cuidado de cada um de vocês. Tenho certeza que Deus tem suprido, Deus tem abençoado suas famílias, seus filhos, seus negócios. E dentro daquilo que o Nascimento colocou, Deus é imutável. Hebreus diz que Ele é o mesmo ontem, é o mesmo hoje, Ele é o mesmo para todo sempre. E esse grupo e esse encontro, eu acredito muito nele porque fala de caminhada, fala de perseverança, fala de ajuda mútua, fala de camaradagem. Eu estava agora, enquanto o pastor Laércio estava orando, eu estava lembrando daquela fala de João, quando João introduz o livro de Apocalipse. Interessante que ele não reivindica para ele nenhum título. Ele não diz eu, João, apóstolo, pastor, mestre. Ele apenas diz eu, João, irmão e companheiro de vocês no reino, no sofrimento e na perseverança. Ou na perseverança, no reino e no sofrimento. Estava na ilha de Patmos por causa do evangelho, né? Então, o que nos move é o evangelho de Jesus. Estamos inseridos aí nos contextos mais diversos. Eu gosto de um teólogo, que é o John Stott, que ele diz que o mundo é a arena da missão. Aqui na comunidade, a gente sempre fala que a missão não é um movimento da igreja, mas é toda a igreja em movimento. Então, quando o Nascimento diz, eu não sou pastor, você talvez não é um pastor institucional, porque pastor não tem a ver com púlpito, plataforma, mas você faz uma excelente pastoral aonde Deus tem te colocado no ambiente da comunicação, do jornalismo. Eu sei de várias pessoas que têm sido tocadas pela sua vida, bem como de cada um que está nesse ambiente. Então, eu queria encorajar vocês. O Nascimento falou um pouquinho desse momento muito complexo. Os especialistas apontam que o boom pós-pandemia vai ser o boom emocional, onde psiquiatras, psicólogos e pastores, porque o nosso trabalho, acima de tudo, não é falar, mas é ouvir. O Daniel sabe disso, nós temos um mentor que é o Edson Barbosa, que ele diz que é mais sobre ouvir e menos sobre falar, e as pessoas estão procurando um ambiente onde elas possam falar, onde elas possam se abrir e se expor. Ontem à noite eu estava com 2 casais, eu, Marta, e mais 2 casais, costurando uma fala para os próximos dias através dessa plataforma, pensando nos casais. Um tempo para poder falar para os casais, poder falar sobre esse drama emocional, esse drama, né? Eu estou aqui diante de homens que têm as suas esposas, que têm seus filhos, que têm as suas dinâmicas. O pessoal que está cansado de tela, está cansado de smartphone, está cansado, né, de Zoom, de meeting, né? Toda essa dinâmica, mas aqueles que têm filhos pequenos, daí tem homeschool, home office, tudo isso faz parte desse pacote, desse mundo que mudou. E como que a gente interage, como que a gente implementa maneiras diferentes de ser família, de ser igreja. Então, eu queria já passar a bola, devolver a bola para o Nascimento, primeiramente dizendo que você fez uma escolha preciosa ao estar nesse ambiente. Eu sempre brinco que
a nossa tendência, nós acordamos, a primeira coisa que nós fazemos é ligar esse instrumento aqui, esse aparelho. Ele é quase que extensão do nosso corpo. Mas antes de eu receber um e-mail, um WhatsApp, eu preciso receber uma mensagem do alto. Eu preciso me conectar com Deus, né? A gente sempre fala que nos conectamos de maneira vertical e daí sim nós estamos preparados para nos mover de maneira horizontal. A nossa tendência é sair fazendo e depois a gente vai pedir arrego para Deus ou vai falar: Deus, o Senhor não está vendo? O Senhor não está abençoando? Então fica aqui meu encorajamento, é uma alegria estar com vocês. Tenho certeza absoluta que esse tempo será um tempo nutritivo, inspirativo, restaurador, porque nós estamos aqui todos no mesmo propósito, nos abençoar mutuamente. Está contigo, Nascimento? Ok, Aquiles, ok, muito obrigado. Nessa linha que você falou, né, da gente ouvir pessoas, eu quero daqui a pouquinho passar aí para aquele giro bem rapidinho. Hoje eu queria pedir um giro de 30 segundos, um oi e um paz, um salve e uma pequena palavrinha de cada um de vocês. Eu vou começar pelo pastor Laércio, depois vou descendo aqui na minha lista e daqui a pouquinho a gente ouve o D'Amigo, né? Então, mas só antes, para o pessoal ir se preparando, né? A gente vai começar então com o pastor Laércio. Já pode abrir o teu microfone, depois você já passa a bola para o Daniel e depois vamos para o Brito, né? Uma falinha, uma percepção desse momento, um desafio que você está vivendo, um propósito, né? Inclusive de oração para que a gente compartilhe nesse grupo. Tem um livro que tem um nome bem diferente, Abacuque. Depois, talvez os teólogos venham aqui e expliquem para a gente quem foi Abacuque, essa história toda. Mas no Abacuque 3 tem um texto que ele é muito intenso, muito forte. A Bíblia tem uma coisa muito interessante, né? Ela foi escrita há mais de 2000 anos e se a gente for fazer uma leitura aprofundada, a gente vai perceber que as pessoas também viveram, passaram, sentiram um pouco daquilo que a gente está passando. E ele diz assim: ainda que as figueiras não floresçam, não produzam frutas, que os parreirais não deem uvas, ainda que não haja azeitonas para apanhar, nem trigo para colher, ainda que não haja mais ovelhas nos campos, nem gado nos currais, mesmo assim, eu darei graças ao Senhor e louvarei a Deus, o meu Salvador. Palavra para nós nesse tempo, né? O Senhor Deus é a minha força. Ele torna o meu andar firme como de uma corça e me leva para montanhas aonde eu estarei seguro. Seu alô, pastor Laércio. A graça e a paz dos colegas, pastores e demais irmãos que estão aqui, que também acabam exercendo uma função pastoral no reino de Deus, porque função pastoral tem muito a ver com cuidado mútuo, e nós estamos, neste momento, compartilhando as nossas experiências e assim nós vamos edificando uns aos outros. Eu faço minhas palavras aí do pastor Aquiles, né, quando ele diz que esse pós-pandemia aí, ele vai trazer algumas situações que nós vamos ter que administrar. Nós estamos sentindo isso aqui em Valadares, nas nossas igrejas. Eu sou pastor metodista. Eu percebo que hoje o grande desafio pastoral é chorar com os que choram, caminhar com aqueles que são vítimas dos transtornos emocionais. Mas eu vejo, como foi citado aí, o exemplo de João, né, na ilha de Patmos, nós, como pastores, como cristãos, somos companheiros de jugo daqueles que necessitam de um ombro amigo. Que Deus possa nos abençoar no dia de hoje, que possamos exercitar essa dinâmica do reino de Deus. Obrigado, pastor. Daniel, dá o seu alô. Né? Gente, está tudo certo, né? Feliz de estar com vocês novamente. Eu queria depois aproveitar a oportunidade, né? Uma família aqui da nossa igreja que está com uma barra tão pesada, cara. A filha foi transplantada e faz tempo isso, né? Ela está com 18 anos, foi com 10. Ela está com rejeição novamente, o filho com outro problema de saúde. Mais as dificuldades, né, do casal lá. Então, vou colocá-los, né? O casal é Michele e Fábio.
Tá? Ok, ok. Vamos colocar assim nesse grupo de fé e de oração. Brito, está aí? Dá um alô aí para todo mundo então, Brito. Oi, pessoal. Bom, o que eu tenho para falar é o seguinte, que a gente está no momento da graça, o tempo da graça, né? E esse é o momento que Deus quer nos usar e a gente estar, assim, preparado para se colocar como ferramenta na vida das pessoas, né? Nas mãos de Deus, né? Para a vida das pessoas. Esses dias, eu só contando um testemunho rapidinho, né? Esses dias eu estava participando de um evento, de um fórum, né? Eu sou mestre de cerimônias em alguns eventos, e ali conversando com uma pessoa que fazia parte da organização do evento, e eu falei que pretendia fazer montar uma pregação sobre mãos levantadas. E daí eu falando sobre o que representava mãos levantadas, tal, que era rendição, que era se colocar na presença do Senhor, tal. E a pessoa começou a chorar, sabe? Então, ali eu pensei como Deus usa a gente assim, em questão de instantes, e você nem imagina que você está sendo bênção na vida das pessoas, né? Então, que sejamos, que estejamos disponíveis para ser usados por Deus na vida dessas pessoas, até que o Aquiles mencionou, né? Pessoas carentes aí nesse tempo aí de turbulência, né? Isso aí. Legal, Bom ok. dia a todos. Obrigado, Brito. Bava, dá o seu alô e depois passa a bola para o Adilson. Tudo bem, pessoal? Bom dia a todos. Eu também eu quero tentar resumir uma experiência bem rápida que tive ontem. Eu tenho um rapaz que vai no escritório, eu trabalho como advogado, e é uma situação de divórcio, e a gente estava tentando fazer a composição, assim, a reconciliação. A princípio ele estava bem, quando recebe a ação, a pessoa se revolta, né, e fica com o coração fechado e começa a atacar e tal. E aí eu fui tentando administrar, falando das possibilidades e tal, e queria eu e a Fabiana tentar uma reconciliação. Mas fiquei feliz que ontem ele falou, olha, eu aceitei o seu conselho, faltando poucos dias para terminar o prazo da defesa, eu vou aceitar uma composição com a expectativa de manter minha família. Eu falei, não, que ótimo. E aí ele falou, eu queria ir aonde você vai, na sua igreja, eu gosto da sua postura, daí eu estou pensando em trazer ele aqui, para esse ambiente. E eu disse assim, olha, a igreja não está funcionando, não tem um lugar para você ir domingo, assim e tal, mas eu vou te mandar o link de um grupo aí, que é virtual, e vai te apoiar da mesma forma. É uma comunidade, só que é virtual. Então pode ser que nas próximas encontros aí apareça mais um rapaz, que é fruto de algo profissional, né, nessa pastoral que o Aquiles falou aí. E, bom, então ele assim não caminha ainda nesse meio nosso, né, dessa nossa visão de fé, mas eu acho que está aberto para isso. Que bom, Então, obrigado, Bava. possibilidade. E a visão Obrigado. de fé, quem tem uma visão e busca Deus, a nossa é a única, né? O resto é placa de espaços físicos. E espaços físicos a gente sabe que eles não representam nada. Adilson, dá seu alô aí. Bom dia, Nascimento. Bom dia, meus amados homens de Deus, né? Quero louvar a Deus pela vida de vocês. Alguns dias eu não consegui estar com vocês. Nós estamos em reforma aqui na igreja e um dos nossos pastores estava de férias. Ficou bem corrido, mas hoje estamos juntos. Quero dizer que estamos vivendo um tempo abençoador na nossa região. As restrições baixaram bastante irmãos voltando, né, para a igreja. E o irmão, o pastor que me antecedeu, aí, né, contou meu testemunho. Ontem tive uma experiência extraordinária com Deus. Realmente, nesse tempo, muitos problemas de casais, os problemas emocionais, né, eclodiram e alguns difíceis de administrar. Mas ontem eu tive uma grata surpresa de um casal de amigos muito próximos, filhos, que estavam em vias de separação também, já com todos os documentos encaminhados. Eles estiveram conosco de manhã cedo e Deus reconciliou uma família linda, uma família abençoada. Então, Deus está se movendo, estamos vendo o mover de Deus intenso nesse tempo aqui na comunidade Ágape, cada vez mais vendo Deus confirmando
a sua palavra. Um beijo no coração de vocês e é muito bom estar com vocês. Legal, que bom. O Elivelto, você está por aí para dar um alô para o pessoal? Depois a gente segue para o Paulo e para o Magalhães. A gente tem aí também o Edson Cunioche falando de Maringá, o Davi, o Victor, o Fabiano que está no trem e o Marcelo aqui conosco. Eu acho que eu já vou passar para o D'Amigo. Bom dia. 28. Bom dia. Bom dia. Tudo bem com vocês? Obrigado mais uma vez pelo convite. Estou acompanhando vocês aí, ouvindo as palavras e em relação aí a algumas coisas que foram ditas, eu tenho conversado com as pessoas que vêm para mim e dizem, puxa, estou sem trabalho, estou sem emprego, meus filhos estão sem aula, todo mundo está sem alguma coisa, né? E eu sempre digo, mas você está com vida, você está com saúde, né? Que é o caso aí hoje acho que é o grande presente que a gente pode ter hoje é saúde. Já tivemos relatos aqui das pessoas que perderam a saúde, que perderam parentes em função da Covid. Então acho que a gente tem aí o meu mantra nesses últimos meses tem sido esse. Quando as pessoas me dizem que não tem alguma coisa, eu digo agradeça pelo que você tem, não fique lamentando pelo que você não tem. Então, só deixar essa mensagem aí para vocês, ou para a gente, né? Que eu acho que é uma coisa importante na nossa vida nos dias de hoje. Legal. Obrigado, Nascimento. Obrigado, pessoal. Obrigado, Elivelto. Bom dia a Tem todos. feito essa exortação, às vezes, para mim também. Pô, cara, para de encher o saco e veja o lado bom, né? Tanta coisa. Pô, eu não queria falar que era para você, Nascimento. Mas eu assimilo, a chave de tudo está em assimilar carinhosamente, não os socos, mas os carinhos que a gente recebe. Quase um poema, hein, Aquiles? Ô, Paulo, dá seu alô aí pra gente, por favor. Marcos Magalhães está ouvindo, então vamos pular o Paulo, vamos para o Marcos, se o Marcos estiver aí. O Marcos também não está. Victor, você está aí? Dá aquele alô seu, Victor. O Victor, isso aí. Fala, Nascimento. Dá o seu alô aí. Tudo bem? Graças a Deus. E aí, pessoal, tudo tranquilo? Muita correria, muito estudo, uma fase muito importante do ministério, estabelecendo pilares, né? E o que eu tenho aprendido muito nesse tempo é sobre ter fé. Principalmente nesse tempo de pandemia, muitas questões a serem estabelecidas, e o que tem mais me puxado, tem mais me provocado é sobre ter fé. Tenho ouvido muitas declarações de jovens desigrejados, muitas questões difíceis, e o que Deus tem me fortalecido é para ter perseverança e ter fé. Eu acho que é uma questão muito complicada para os nossos dias, mostrar a fé por jovens. E nesses últimos 10 meses eu tenho desenvolvido junto com meu pai um projeto para estimular os jovens a voltar para a igreja, né? Segundo um dado do Instituto Barna, 70% dos jovens entre 2007 e 2011 abandonam a fé. Então, essa tem sido a minha missão, produzir um material que estimule os jovens a voltar a crer, né? Então, é mais ou menos isso, um resumo do que está acontecendo comigo. Eu queria estimular os senhores a ter fé e ser inspiração para aqueles jovens que estão ao redor de vocês. Eles estão olhando para vocês e querem uma referência. Então, uma provocação, um estímulo para que a gente possa ser referência para as pessoas que estão ao nosso redor. Um abraço, gente. Tudo de bom. Ô, Victor, obrigado. Vocês estão olhando o Victor aí na foto do Zoom, apesar da barba, o Victor é um cara que tem apenas 21 anos. E, apesar disso, ele tem uma consciência, uma visão muito especial e que me chama muita atenção. Gosto muito do Victor. O Cunioche, você está por aí? Dá um alôzinho para todo mundo. Cunioche fala de Maringá. Se estiver nos ouvindo e puder dar um alô, cumprimentar todo mundo. E eu já vou passar daí para o D'Amigo. Bom dia, meu irmão. Bom dia.
Fico feliz em encontrar você. Eu estou aqui no carro indo para o trabalho, mas eu não podia perder essa oportunidade de ouvir essas palavras abençoadas. Gostaria de dar um grande abraço a todos aí que estão ouvindo e principalmente o que eu venho sentindo, né, nessa fase, nesse período de mudanças, que é um momento de parada realmente, da gente rever nossos conceitos, rever os nossos caminhos. Deus está nos dando essa oportunidade de dar um stop e rever, né? Eu acho que esse seria o momento da gente dar uma parada naquela nossa loucura do nosso dia a dia. Eu acho que é uma oportunidade. Não vejo assim, é lógico que é um momento difícil, triste, mas é uma grande oportunidade para muitos. Espero que todos nós possamos aproveitar. Um grande abraço, fique com Deus. Obrigado, Cunioche. Obrigado, Cunioche. Olha só, Cunioche é meu amigo de República do tempo que eu estudava em Ponta Grossa, Aquiles. Então, é uma amizade aí que remonta aí uns 30 anos aproximadamente, né? Gente, quem vai falar conosco hoje, quem estará conosco trazendo testemunho, e casa muito com o que o Edson Cunioche falou, é o José D'Amigo Neto. Eu ficaria uma meia hora aqui, 1 hora, fazendo elogios e discorrendo sobre o currículo do D'Amigo, mas eu ontem apresentei ele para vocês como a melhor apresentação que um ser humano pode ter. Eu falei que ele é um homem de Deus. Então, eu quero fazer uma breve oração e passar a bola para o D'Amigo para que ele conte o testemunho dele. O D'Amigo viveu, e na prática, um pouco disso que o Cunioche falou, que é a questão de parar e rever momentos, rever alguns conceitos, algumas coisas aí na sua vida. Senhor, obrigado por esse tempo, obrigado por esse dia, obrigado por esse grupo que está aqui. Eu lembro, Senhor, de interceder pelo casal que o Daniel apresentou aqui como motivo de oração. Também, Senhor, as outras pessoas que estão nesse momento carecendo e precisando. Apresentamos em família, na família de Deus, o nosso amigo D'Amigo, para que ele traga uma palavra especial aos nossos corações. Amém. Amém. Graça e paz, irmãos, a todos. Bênçãos plenas de Deus na vida de cada um de vocês. Que as orações de vocês sejam absolutamente precisas e alcancem, né, os seus objetivos. Que a vida de vocês e de todos aqueles para quem vocês oram, de quem vocês amam, seja transformada por meio da fé. Eu queria, antes de mais nada, dizer que essa questão curricular que o Nascimento volta e meia fala a meu respeito, de tomar um tempo para falar do currículo, eu tomaria um tempo instantâneo para amassar esse currículo e jogar fora, porque ele pouca coisa vale na vida da gente, né? Ou seja, e eu vou mostrar isso para vocês hoje através do meu testemunho, né? Eu tenho 56 anos de idade e, assim como o Nascimento falou sobre o início do mundo, sobre Deus pairando sobre as águas, né? Ou seja, tudo era para ser perfeito. Tudo era para ser perfeito, não era para ser do jeito que a gente está tendo hoje, se vocês forem pensar assim, né? Ou seja, Deus criou de um modo tão perfeito, tão equilibrado, que não precisava ser assim, né? E a gente está pagando o preço da desobediência, né? Também, como disse o Vitor agora há pouco, né? A necessidade de fé é algo que eu também vou comentar no meu testemunho para vocês. E queria dizer para vocês assim que eu, diferente de muitos de vocês, eu estou aqui há bem pouco tempo com vocês, caminhando, e diferente de vocês, eu não sei qual é a história de vocês, cada um de nós tem a sua história, e depois dessa pandemia, novas histórias estão sendo contadas, mesmo para aqueles que já tinham muitas histórias para contar. Essa pandemia está meio que passando uma régua e querendo contar uma nova história para todo mundo, né?
Eu tenho minhas histórias para contar para vocês e uma delas é que eu sou cristão convertido há pouquíssimo tempo, né? Pouco mais de 4 anos. Eu tenho 56 anos, como eu dizia, e me converti aos 52. Então, a primeira coisa que eu costumo dizer sempre é que eu tenho que explicar para 52 anos da minha vida por quê. Por que que eu me converti, né? E foi uma conversão genuína, foi uma conversão do coração e do espírito, foi uma conversão eficaz, uma conversão efetiva, né? Ou seja, uma conversão que me empurra hoje, que me impulsiona pelo espírito, né? Mas ela, vista pela régua cronológica e não a de Deus, ela parece que foi uma conversão tardia, né? Ou seja, veio num tempo já bastante avançado da minha história, né? E aí eu queria hoje compartilhar com vocês nesse testemunho que eu tive, na verdade, 3 conversões. E o meu testemunho para vocês hoje, o título desse testemunho é Minhas 3 Conversões. Até porque, independente da idade que cada um de vocês tenham, aqueles que são mais jovens, como é o caso do Victor aí, se servir de alguma coisa que preste atenção nos erros que a gente comete na vida, né? Então, minha primeira conversão, gente, foi para Mamon, né? E vocês sabem bem que Mamon, lá do hebraico, quer dizer dinheiro, né? Ou seja, só que a gente, na sabedoria cristã e na palavra de Deus, toda vez que o dinheiro toma um lugar de idolatria, né? Um lugar onde a gente transforma ele numa coisa importante, a gente cultua o dinheiro, ele se transforma num Deus. Então, é desse Deus que eu falo, que foi a minha primeira conversão. E eu não fiz como dizer, tem um poeta, né, Victor Hugo, que ele diz assim que tem um poema dele que diz, o poema chama Desejo, e ele diz que desejo, pois, que você tenha dinheiro, nem muito e nem pouco, e que pelo menos uma vez na sua vida você ponha um punhado dele na sua frente e diga, você é meu, só para deixar bem claro quem é dono de quem. Eu não fiz isso. Então, no primeiro momento da minha vida, nessa primeira etapa, o que eu persegui durante a minha vida, né? E o que eu aprendi perseguindo isso, né? Então, eu persegui ser bem-sucedido, eu persegui ser uma pessoa destacada no trabalho que eu desenvolvo, que eu desenvolvia. Eu persegui ter poder, né? Controle, hierarquia, né? Status. Eu persegui ter dinheiro, né? Ou seja, ter posses, ter bens materiais, essa coisa toda, né? Isso me trouxe algumas consequências, né? E aí eu vou compartilhar com vocês algumas dessas consequências que eu acho que são importantes da gente olhar. A primeira consequência é que aos 35 anos de idade eu já era CEO já, né? Ou seja, para quem não está muito habituado com esse termo de CEO, né? O chefe executivo é a posição mais alta que se pode atingir dentro de uma empresa. É o cargo mais desejado na vida executiva, na vida empresarial, na vida do trabalho. Então, eu aos 35 anos de idade eu já tinha atingido esse posto, né? Então, acho que nessa régua que eu estou comentando com vocês, eu tinha atingido lá o ser bem-sucedido, né? Eu liderava naquela época mais de 300 pessoas, eu assim, lidava com as maiores agências de publicidade do país, para quem é da área publicitária, eu lidava com Washington Oliveto, Roberto Justus, Alexandre Gama, todos esses grandes nomes, Nizanguanais, todos eles foram pessoas com quem eu tive reuniões, contratei, falei com eles, eu recebi um prêmio de inovação
fora do país, aí em Paris, ganhei bônus da empresa, ganhei carro importado, ganhei apartamento, né? Ou seja, tudo isso foi a consequência dessa primeira etapa, né? Olhando tudo isso ouvindo tudo isso que eu estou falando, a gente poderia dizer assim, pô, nada mal, né, amigo? Nada mal, nada mal. Putz, com 35 anos, você aí atinge essa carreira, consegue tudo isso e tal, né? Mas eu tive uma consequência 2, né? A consequência 2 é que quase todo mês, na melhor das hipóteses, em meses alternados, eu me hospitalizava. Eu me hospitalizava no Vita, ali da linha verde, me hospitalizava e as enfermeiras, os médicos já me conheciam tão bem que já sabiam até o que fazer. Não precisavam nem passar por triagem, assim, já sabia o que o D'Amigo estava tendo. Era mais uma crise. Era uma crise de ansiedade, era uma crise de pressão alta. Eles tinham que me dar um lisador, um amansa-leão qualquer daqueles, me colocar em nocaute durante 40 minutos, 1 hora e meia, para que aquele estado de ansiedade atingisse um nível suficiente para que meu coração respondesse de uma maneira minimamente normal. Senão ele poderia parar naquele momento. Ou seja, aos 35 anos, CEO, bem-sucedido e tudo mais, meu corpo estava parando, literalmente. Ou seja, é uma consequência que eu não desejava, mas era o preço que eu estava pagando por conta disso tudo, né? Mais do que isso, eu tive ainda uma terceira consequência, né? 5 anos depois de eu ser CEO dessa coisa toda, aliás, é interessante, né? Hoje em dia a gente ouve falar da síndrome de burnout, né? Que é o que faz tão mal para as pessoas no emprego, que se afetam tanto com isso, seja que trabalham tanto, se estressam tanto, não se dão ao direito de descansar, que esse sofrimento abate as pessoas, abate no sentido de guerra mesmo, de dar um tiro e game over, sabe? E 5 anos depois, um belo dia estava passando mal, assim, não estava me sentindo bem, resolvi sair da empresa e ir para casa para descansar um pouco, ao invés de ir para o hospital. E dirigindo o carro, eu desmaiei no carro enquanto o carro estava em movimento. E dirigindo, eu bati a cabeça não sei exatamente no que foi, se foi no volante, no painel, em algum lugar do carro, e acordei. Acordei vendo o carro desgovernando para o lado direito, num acostamento. Felizmente, eu não estava em alta velocidade, porque não estava passando bem. Consegui controlar o veículo e parei o veículo ali. E ali, meu coração disparou, eu tive uma síncope e passei por várias atenções médicas e quase ali foi um momento, né, fatal na minha vida, mas ali foi o momento em que eu me encontrei na minha primeira conversão, ou seja, de verdade, ou seja, ao final dessa conversão a Mamon, eu descobri que não era o que eu queria da minha vida, aquilo tudo não me valia muito, assim como não vale muito, aliás, eu diria para todo mundo. Hoje eu digo, como conselheiro das empresas, como conselheiro de empresários, como conselheiro de novas gerações dentro das empresas, eu aconselho de coração que as pessoas não busquem isso como algo importante, como algo que faça diferença na vida delas, né? Mas daí eu tive a minha segunda conversão, gente. E essa segunda conversão, ela foi uma conversão, a conversão do serviço, né? Aquela conversão que a gente fala do avodar, né? Você utilizar o trabalho como adoração, de você utilizar o teu trabalho como meio, como missão, o trabalho como para servir, né? O trabalho como um ambiente para servir, que eu acho que é o que permeia muito esse grupo aqui, né? E foi nesse momento que eu mudei minhas atitudes. Tem muita história no meio disso tudo, é que hoje nós não temos tempo para isso, mas assim,
Eu li certa ocasião, agora recentemente, um livro de John Ortberg, e esse livro, ele só tem uma versão em inglês, depois até pode ter algum resumo, mas esse livro, ele fala assim que quando o jogo termina, todas as peças voltam para dentro da caixa. E ele conta a história dele jogando banco imobiliário com a avó dele, e que ele jogava banco imobiliário e a avó dele só ganhava dele. Só ganhava. Durante anos a avó dele só ganhava. Comprava todas, e a avó dele ganhava porque corria risco. A avó dele ganhava porque comprava sem ter dinheiro, fazia empréstimo no banco, comprava uma propriedade, comprava outra, comprava um território, ela ganhava dele o tempo inteiro, né? E aí ele treinou pra caramba para saber como é que ganhava, e ele descobriu qual que era a técnica. A técnica era ter coisas, era você adquirir coisas, e com essas coisas você adquiria mais coisas, e essas mais coisas te davam poder dentro do jogo e tudo mais, né? E aí ele treinou aquilo até que um dia ele venceu a avó dele, com toda a felicidade do mundo. Venceu e se sentiu a pessoa mais poderosa do mundo. A pessoa mais poderosa do mundo, até que a avó dele falou assim: parabéns, meu filho. Abraçou ele, juntou todas as peças, botou na caixa e a vida seguiu. Ou seja, ou seja, ter tudo aquilo, fazer tudo aquilo para ele foi muito pouco, né? Então, e aí ele começou a fazer a analogia da caixa, né? O que é essa caixa? E o que são os bens que a gente busca? Ou seja, de que vale a gente buscar tanto bem? Se a gente buscar tantas coisas materiais, se ao final desse nosso jogo da vida a gente também vai para dentro da caixa? Ao final desse nosso jogo da vida, assim como num jogo de peças, terminou o jogo, por mais vitorioso que você acha que você seja, por mais carros que você tenha, casas, terreno, bens, propriedades, você vai para dentro da caixa. Acabou isso aí. E lendo esse livro, eu me vi nesse livro, né? Eu me vi quase indo para dentro da caixa. E nesse momento eu mudei de meu comportamento, minha maneira de agir, e busquei as pessoas acima de tudo, né? Atenção a mim mesmo. Era um momento, alguns de vocês devem ter lido em algum momento um livro muito conhecido, muito famoso, chamado O Monge e o Executivo, né? Onde é tratado o trabalho como serviço, né? Onde servir é importante, né? E ele dizia que o amor não é o que a gente sente, amor é o que o amor faz, né? E aí eu encontrei o amor dentro da empresa onde eu trabalhava, e encontrei através de uma coach especialmente habilidosa, e a minha primeira coach na vida foi a minha copeira, a Dona Conceição. A Dona Conceição senta na minha frente um belo dia, eu sento com ela, a senhora, eu sempre dizia para ela assim que ela servia café com um sorriso. Ela até hoje ela tem um sorriso permanente, assim, parece que ela não para de sorrir nunca, assim, parece que tem um desenho no rosto dela que é um sorriso. E naquele dia eu sentindo a necessidade daquele sorriso, daquela alegria, daquilo tudo que movia aquela mulher cristã, mulher de Deus. Eu botei ela na minha frente e falei assim: Dona Conceição, precisava falar com a senhora. Aí vocês imaginam o que acontece com uma mulher dessa que senta na frente do chefe da empresa e o chefe manda sentar na frente dele, assim, uma copeira, né? Ou seja, acabou, né? Deu ruim, né? E aí eu falo para a Dona Conceição, assim: a Dona Conceição, eu preciso da sua ajuda. Aí o olho dela vai se abrindo, aquele sorriso é substituído por uma expressão de espanto, e eu abro meu coração para ela. Eu falo: eu não estou sendo bem para mim, eu não estou sendo bem para a empresa, eu não estou sendo bom para as pessoas. Eu preciso ser melhor para as pessoas. Eu queria que a senhora me ajudasse a ser melhor para as pessoas. A senhora conhece todo mundo, a senhora sabe como as coisas acontecem aqui dentro. A senhora é uma pessoa tão querida, tão alegre, eu precisava um pouco da senhora em mim. Como é que a gente faz, né? E aí ela começou a me ajudar com coisas muito simples,
dar apoio a uma pessoa quando não estivesse bem, triste. Ela me dizia quando a pessoa fazia aniversário, ela me dizia quando tinha brigado com o namorado, me pedia para sentar com algumas pessoas na hora do almoço, e aos poucos ela foi incutindo dentro de mim um comportamento que não era meu, até porque eu tinha me condicionado a ter outro comportamento, né, lá atrás. E aí a dona Conceição me converteu, ela foi a responsável pela minha segunda conversão. Ela transformou meu trabalho como um trabalho de missão, um trabalho de fazer bem para as pessoas, né? E isso me trouxe um bem tão profundo, gente, tão profundo, que eu trocaria como troco, né? Como troquei, aliás, meus bens pelo bem, né? Ou seja, meus bens pelo bem do outro, né? E isso era aquela mulher que me converteu. Ela me converteu. Ela não me converteu doutrinariamente falando, ela não me converteu no batismo das águas, ela não me converteu declarando bênção sobre a minha vida, mas ela aplicou talvez a bênção mais poderosa que ela poderia ter aplicado, que foi um chip que ela implantou no meu coração, que ela implantou na minha alma, que ela implantou dentro de mim, que foi um espírito servidor, né? Então essa foi a minha segunda conversão. E aí eu segui, e a minha vida mudou a partir dali, e eu fui seguindo, trabalhando, fazendo muitas coisas, acertando e errando, como todos nós fazemos, né? E em 27 de março de 1996 ocorre efetivamente a minha conversão. Minha filha, convertida antes que nós, antes que eu e minha esposa, nos leva até a igreja, nos leva a frequentar com alguma periodicidade a igreja, e eu, aquele cara desconfiado, eu sempre depois no discipulado me diziam que eu era um bereano, né, que eu era um cara desconfiado. Assim. Então, tudo que falava eu ia ler para ver se era isso mesmo, eu pesquisava para ver se tinha base histórica, eu pesquisava para ver se tinha fundamentação, se isso aí tinha alguma coisa, né? Então, e aí mas aí eu fui sendo amolecido, né? Ou seja, aquele coração duro, de terra dura, terra grossa, terra seca, foi sendo arado, assim, aquele coração foi sendo arado por Cristo, assim, pelo Espírito, até que ele botou a semente lá dentro e no dia 27 de março de 96 ela floresceu, assim, aquela sementinha apareceu e eu nasci para Cristo, né? Glória a Deus por aquele momento, até porque ele foi maravilhoso na minha vida e graças à minha filha. Eu e minha esposa nos convertemos no mesmo dia, fomos às águas juntos no mesmo dia, ali na PIB, e nos convertemos, né? E aí, hoje a minha vida é diferente, eu faço parte do Business as Mission, que é um grupo internacional na área de negócios com missão. Eu faço parte do C12 Group, que seja o C12, que é um grupo de empresários e CEOs cristãos no mundo inteiro que trabalham o Avodá como prática diária, como prática intencional, né? Ou seja, eu sou mentor da PIB, mentor de empresários, mentor de jovens, né? Meu ministério é o ID, é o INDO, né? Ou seja, meu ministério é o meu ministério falando com as pessoas durante o meu trabalho, ou seja, hoje eu desenvolvo isso com muito prazer, com muita alegria, né? Hoje nada me dá mais alegria. Eu nunca tive tanta atividade na minha vida, mas nunca tive tanta flexibilidade e tanta felicidade na minha vida. Não me preocupa essa vida de telas, não. Acho que a vida pessoal é bem melhor, mas a vida de telas, ela ajuda a gente em algumas coisas também, né? E eu queria finalizar com vocês aí com a palavra de Deus, porque tem dois pontos da palavra de Deus que eu gostaria de compartilhar com vocês. Assim, a primeira, é natural que vocês devem imaginar que tudo isso que eu acabei de dizer poderia lembrar alguém lá dentro daquela Bíblia que está em Eclesiastes, né? A gente olha a história de Salomão, né? Ou seja, rei de Israel, e o cara que construiu tudo, teve tudo, conquistou tudo, fez de tudo, ou seja, e ao final ele para um pouquinho para olhar para trás disso tudo e diz: é tudo vaidade, é tudo vaidade, é tudo passageiro, né? Como eu vi certa vez um
um pastor dizer, a vida, essa vida que a gente vive sem ser do Espírito é névoa de nada. Ou seja, ela é nada. É tudo vaidade, né? E a palavra de Deus em Eclesiastes 1, capítulo 2, fala sobre, versículo 2 diz, vaidade de vaidades, diz o pregador, vaidade de vaidades, tudo é vaidade. Como que você pode colocar tanta vaidade numa única frase, né? Ou seja, então, é isso. E vaidade é um sopro, né? Se você vai ver a raiz da palavra vaidade, ela é alguma coisa assim, é coisa passageira, né? Então, a primeira coisa é isso, ou seja, que se a gente se apega muito às coisas materiais, elas são tão passageiras e não deixa nada para a gente, né? E sabedoria também. Eclesiastes 1, versículos 16 e 18, diz que somente, assim, na sequência ali, diz que somente buscar sabedoria não resolve, porque também é inútil, né? Outro ponto da palavra de Deus, ele tá e aí vai lembrando Paulo, né? Paulo e o seu protagonismo no Novo Testamento, né? Com as suas cartas. E em 1 Timóteo 1, a 1 Timóteo 6, de 6 a 10, ele diz o seguinte, de fato, a piedade com contentamento é grande fonte de lucro, pois nada trouxemos para este mundo e dele nada podemos levar. Por isso, tendo o que comer e com que vestir, estejamos com isso satisfeitos. Os que querem ficar ricos caem em tentação, em armadilhas e em muitos desejos descontrolados e nocivos, que levam os homens a mergulharem na ruína e na destruição. Pois o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Algumas pessoas, por cobiçarem o dinheiro, desviam-se da fé e se atormentaram a si mesmas com muitos sofrimentos. Então, a palavra de Deus, que estava lá sempre lá, ou seja, no lugarzinho dela, depois que eu descobri, ela vai me dando as pistas do que eu tenho que buscar. E queria finalizar, irmãos, falando sobre fé com vocês, que nós tenhamos um apego a uma fé genuína, né? Uma fé genuína, porque não aquela fé que a gente declara, que fica na mente da gente, até porque se vocês lerem lá em Tiago 2,19, em Tiago 2,19 diz basicamente o seguinte, você crê que existe um só Deus? Muito bem. Até mesmo os demônios creem e tremem. Então, só ter a fé, se não for uma fé genuína, uma fé interior, uma fé permanente, até os demônios creem nesse Deus. A fé que eu conclamo a cada um de vocês terem é a fé do coração, é a fé de discipular, a fé que constrange, né? E essa fé está lá em Romanos 10, 9, aqui eu finalizo para vocês, com Romanos dizendo, se você confessar com a sua boca que Jesus é Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Graças e paz, amigos, essa é a minha história. É isso que eu queria compartilhar com vocês. As minhas 3 conversões. Hoje continuo seguindo, pecando, escorregando, caindo, levantando, sacudindo a poeira e fazendo as coisas acontecerem. Feliz porque eu sou um filho muito amado de Deus. Sei que Deus cuida de mim, cuida da minha família. Deus cuida dos meus passos, Deus me adverte, Deus fala comigo. E louvo pela vida de vocês mais uma vez. E agradeço por esse momento, Nascimento, por poder compartilhar com vocês essa minha história. Deus abençoe a todos. Legal, D'Amigo, obrigado. Eu vou chamar o pastor Aquiles para fazer a nossa oração de encerramento, porque eu não sei encerrar depois de te ouvir. Só para vocês saberem como que eu ouvi pela primeira vez essa história. Foi dentro de um carro, numa viagem de 100 e poucos quilômetros. Eu chorei, eu não sei quantas vezes, e foi a primeira vez que eu estava com esse cidadão. Então,
diversas vezes indo durante a viagem, eu acabei me emocionando. E essa história do D'Amigo me toca muito. E tem uma provocação minha com ele. Ele é um cara estudioso, teórico, vocês perceberam, que tem muito conteúdo. E eu falei para ele que, de tudo que ele fala, eu quero escrever um livro. E o título do livro é Dona Conceição. Pastor Aquiles, por favor. Amém. Gente, eu queria encorajar vocês. O D'Amigo compartilhou um pouquinho da história dele, desse processo da conversão, porque a conversão ela não se esgota, ela é um processo continuado, né? Ao longo da caminhada nós vamos ter que fazer outras conversões. E obrigado, D'Amigo, por compartilhar um pouquinho da sua caminhada, da sua história. Possivelmente você conheça o Pigato, que é lá da PIB, é um grande amigo meu, lidera o Ministério de Homens lá também, né? Então, é um parceiraço. É um parceiraço, um grande amigo, e que Deus continue nos abençoando, né? O D'Amigo falou muito sobre a vocação, né? O trabalho, estamos em missão. A palavra profissão, né? Vem do latim professare. Então, eu professo a minha fé através daquilo que eu estou envolvido, inserido, aonde Deus tem nos colocado. Então, fica aqui o meu encorajamento. Pegue, na sequência, o Nascimento vai ditar para nós e vai disponibilizar. Eu acho que esse testemunho do D'Amigo, ele tem que ser contado. Eu sei por exemplo, eu estou aqui pensando nos meus amigos. Eu tenho vários amigos que estão vivendo justamente essa crise da carreira, crise do acúmulo dos bens. Muitos confundem a carreira com uma vida, e a carreira está dentro da vida. Então, D'Amigo, muito obrigado. Eu quero encerrar esse tempo aqui, agradecendo, tributando a Deus, porque apesar das nossas debilidades, o nosso Abba, o nosso Pai, não desistiu de nós, e Ele envia os copeiros, a Dona Conceição. Lembrei lá de Neemias, estava lá, servindo um grande rei. E Deus chamou, cara, eu tenho um propósito contigo de restaurar uma nação, trabalhar com políticas públicas, que é a questão de Neemias. Muito obrigado por esse tempo, gente. Eu vou encerrar aqui. Sigamos orando. Daniel, repete para nós o nome do casal, por gentileza. Fábio e Michele. Vamos orar pelo Fábio e pela Michele. Eu tive a oportunidade de conhecer esse casal na casa do Daniel. Eles têm 2 filhos. Os 2 filhos estão com complicadores da saúde, mas nós acreditamos no poder da oração, da intercessão, e que façamos desse casal pauta da nossa intercessão. Pai, obrigado por esse tempo tão precioso. Obrigado por esses homens que entenderam e priorizaram estar nesse ambiente de encorajamento, de advertir, de exortar, no sentido de nos apoiar mutuamente em meio aos desafios que temos, desafios como homens, desafio como esposos, como pais, como empreendedores, inseridos nas mais diversas áreas onde o Senhor nos colocou. Obrigado pela vida do D'Amigo, pela maneira como ele relatou, Deus, esse processo de conversão e que nos inspirou, nos advertiu, chamou a nossa atenção. Que o Senhor continue abençoando a vida do D'Amigo, a sua casa, a sua família, aonde quer que o Senhor o leve, em nome de Jesus. Que essa mesma bênção que está sobre a vida dele, que eu também sei que está sobre a minha vida e sobre a vida dos meus irmãos, ela continue se materializando. Oramos, Pai, por esse casal de Itapeva, seus filhos. O Senhor é o médico dos médicos. Como ouvimos aqui no domingo na comunidade local nossa, o Senhor é aquele que tem a última palavra, independente dos diagnósticos. O Senhor é aquele que continua a mudar diagnósticos. E em nome de Jesus, nós abençoamos esse casal em Itapeva, abençoamos a vida de cada um desses homens que separou essa 1 hora para estar nesse ambiente virtual. E também abençoamos aqueles que vão ter acesso a esse conteúdo na sequência. Obrigado pela vida, obrigado pelo ar que respiramos, obrigado pela saúde, obrigado pela amizade, pela camaradagem, pelo companheirismo. Nós somos gratos a Ti, obrigado pelo Nascimento, que tem se colocado como instrumento facilitador, Deus. Nós somos gratos. A minha oração nessa manhã, Deus, é uma oração de gratidão, de tributo a Ti, porque o Senhor é bom
e a sua misericórdia dura para sempre. E aquele texto que o Nascimento trouxe para nós, a introdução, falando sobre Abacuque, o Senhor nos faz andar em lugares altos, que em meio às circunstâncias, às adversidades, estejamos com o Senhor, andando em lugares altos. É a minha oração em nome de Jesus. Grande abraço, gente. Foi muito bom esse tempo com vocês.